Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física. E na aula de ondulatória de hoje, nós vamos continuar falando sobre o MHS e vamos ver mais um exemplo, que é o pêndulo simples. Um exemplo aí super importante, super relevante na história também, com algumas aplicações que a gente vai comentar brevemente, mas vamos começar vendo o que é um pêndulo simples. Ele trata de uma bolinha, vamos pegar uma massa aqui, que vai estar presa numa corda. Essa corda a gente vai dizer que tem uma massa desprezível, né? Muito menor do que a da bolinha. E a gente vai deslocar ele um pouquinho da sua posição de equilíbrio, como você pode ver aqui nessa animação. E aí, ó, quando você soltar, o pêndulo vai oscilando. Repara que eu já coloquei aqui a projeção, ou melhor, a desprojeção do movimento do pêndulo em relação ao movimento circular, tá? Mas já vamos adiantar algumas coisas. Bom, primeiro, o pêndulo você consegue ver que é um movimento oscilatório e periódico. Mas esse movimento não necessariamente vai ser um MHS. Tem uma condição específica para que o pêndulo simples tenha o comportamento de um MHS e a gente vai trabalhar dentro dessa condição. Então vamos fazer a análise matemática. Imagina que está aqui ó, a corda com a bolinha e já marquei as duas forças que atuam, o peso e a tração. Esse ângulo θ que está aqui em cima, nós vamos supor que ele seja muito pequenininho, pessoal. E o que significa um ângulo ser pequenininho? A gente coloca assim, ó, tende a zero. Tá? Ah, professor, quanto o ângulo tem que ser para ser considerado pequenininho? Normalmente, menor que 10 graus é a aproximação que a gente utiliza. Tá? E já você vai ver por que essa aproximação ela vai ser muito importante. Bom, se você faz uma aproximação dessas, significa que o pêndulo quase não sobe. Então, eu vou desprezar a variação da altura por conta do deslocamento desse pêndulo. Então, ele estava aqui, basicamente ele anda para o lado uma distânciazinha que a gente vai chamar de x, tá certo? Isso significa, pessoal, que a tração que está aqui, ó, essa projeção da tração, vou chamar de TY. A outra projeção da tração aqui, ó, a gente vai chamar de TX. Ele vai ter que se deslocar apenas pelo eixo x, né? Porque a gente desprezou a variação da altura. Então, nós podemos escrever que o peso é igual ao TY e a força resultante é igual ao TX, tá bom? E aí, vamos lá. Quem é o TY? O ângulo θ está marcado aqui em cima, então ele aparece aqui embaixo de novo. Então, o TY vai ser T colado no ângulo θ. Então, cosseno de θ, isso é igual ao peso. E a força resultante é a outra projeção, né? Então, é a T separado do θ. Então, é T seno de θ é igual à força resultante. Repara agora com relação ao sinal que eu vou omitir dessa vez. A gente deslocou da posição de equilíbrio o objeto para a direita. Então, aqui está o x. Mas a força resultante apareceu para a esquerda. Então, essa é uma força restauradora. Tá bom? Dessa vez eu não vou colocar o sinal, só para simplificar aqui um pouco as nossas contas, mas a gente já sabe que ela é uma força restauradora, teria aquele sinal de menos na frente. Tá bom? E aí eu vou fazer uma divisão aqui entre essas duas equações. Ó, vou dividir a de baixo pela de cima, e aí a tração corta. Então, vai sobrar força resultante sobre o peso é igual a seno θ sobre cosseno θ. Só que seno sobre cosseno é tangente, né? Passa isso aqui para o outro lado, a força resultante é P vezes tangente θ. Professor, mas isso daqui não é Kx. Não, ainda não. Porque a gente não determinou ainda quem é a tangente do ângulo θ.
Para isso, eu queria que vocês olhassem para essa figura. É uma figura amplificada, tá? Do nosso pêndulo. O x, ele está aqui embaixo, essa distânciazinha daqui, ó. Ela vale x. Esse pedaço daqui até aqui é o comprimento do nosso pêndulo, que eu vou chamar de L, tá? Como o ângulo é muito pequeno, esse pedaço do lado, daqui até aqui, é aproximadamente L também. A gente chama esse triângulo de triângulo birretângulo. É como se esses dois ângulos aqui de baixo fossem 90 graus. É 90? Claro que não. Quer dizer, esse daqui é. Mas o outro é próximo de 90 graus. Aí a gente vai considerar essa aproximação. Isso significa que se você calcula o seno de θ, quem é seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Mas se você calcula a tangente de θ, cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, o seno é igual a tangente. Tá? Aí isso daqui a gente escreve na forma de um limite. Se você não conhece essa notação, não tem problema. É só para você conhecer. O limite do ângulo muito pequenininho de seno de θ sobre tangente de θ é igual a 1. Isso significa que para o ângulo muito pequeno, você pode usar que seno de θ é igual a tangente de θ, que é aproximadamente igual ao θ também em radianos. Tá certo? Pessoal, essa aproximação aqui é super relevante em várias áreas da física. Tá? Então já guarda ela aí, que a gente pode ser que utilize novamente. Então, retornando aqui para o nosso pêndulo simples, a tangente de θ vai ser x sobre L. Então, quem é a força resultante? P sobre L vezes x. Só separei o x, tá? Só para ficar mais fácil de você visualizar aqui, que é uma constante, isso daqui é a constante, K, vezes a posição x. Conclusão, esse corpo executa um MHS. Com que período? 2π raiz de m sobre k. Quem é o k? É o peso, que é mg, sobre L. Aí, ó, você pode cortar o m aqui. Então, o período vai ficar 2π raiz de L sobre G. Então, vamos lá. Algumas observações importantes sobre o período do pêndulo. 1. Não depende da massa. Segundo, não depende da amplitude. Ou seja, não importa se eu puxo muito, se eu puxo pouco, o período é o mesmo. Claro, lembrando que se muito ou pouco, a gente está usando dentro daquela aproximação para ângulos pequenininhos. Beleza, e qual a relevância disso daqui, né? Que eu falei que tem uma relevância histórica. Pessoal, o período do pêndulo é conhecido já há bastante tempo, pelo menos a cara da equação, né? O G é algo um pouco mais moderno, né? A gravidade, né? Como conceito é uma coisa mais moderna. Mas você pode usar o período do pêndulo para determinar, por exemplo, a aceleração da gravidade em diversos pontos do planeta. Porque se você pega aqui, ó, a Terra, ela é meio achatada, né? Aqui uma circunferência, mas só para você visualizar. Então, ó, se eu estou aqui numa posição do Equador, o raio no Equador é maior do que o raio no polo. Né? Então, você consegue calcular a diferença da gravidade aqui e aqui utilizando um pêndulo a partir do seu período. E você também pode determinar temperaturas, né? Porque pelo processo de dilatação, o L muda e aí você consegue calcular qual é a temperatura na qual você se encontra a partir do período do pêndulo. Então, de uma forma talvez não tão bonita, ele pode ser usado como um termômetro. Beleza?
E antes da gente encerrar nossa aula, eu queria mostrar aqui para vocês um simulador. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira utilizá-lo também. E nesse simulador, a gente vai apresentar o movimento do pêndulo. Então está aqui uma corda presa num corpinho, está escrito aqui como 1. Você desloca ele da posição de equilíbrio. Ó, vou botar aqui 10 graus de deslocamento e vou soltar. O que ele vai fazer? Ele fica oscilando. Percebam que aqui do lado eu tirei o atrito, então ele vai ficar sempre oscilando entre esses dois pontos. Tá? Beleza, agora eu vou parar, vou voltar e vou colocar 2 pêndulozinhos, tá certo? Só que esses 2 pêndulos, vamos colocá-los com o mesmo tamanho, só que com massas diferentes, ó, 1,5 para um e 0,1 para o outro. A maior diferença que o programa aqui permite que a gente coloque, tá? Vou deixar em pause para poder deslocá-los, ó, 10 graus, 10 graus. E vamos abandoná-los. Observe que eles andam juntos, não é? O que isso significa, pessoal? Significa que o período do pêndulo não depende da massa que está presa ali. Mas, se nós agora alterarmos o comprimento, vamos colocar a mesma massa agora para os dois, para não haver essa diferença. Isso eu estou mostrando técnicas, inclusive, experimentais, tá? Que a gente poderia utilizar mesmo. Vou botar aqui um com meio metro e um com 1 metro. Tá? E aí, os dois têm a mesma massa, fez o mesmo deslocamento. Vamos dar play. Olha o que vai acontecer. Realmente, o que tem comprimento maior demora mais a fazer uma volta. Ou seja, ele tem maior período. O outro, que é o menorzinho, ele é mais rápido, tá vendo? Então, ele tem um menor período. Beleza. Agora, vamos mostrar também que não depende da amplitude. Vamos colocar os 2 pêndulos com as mesmas condições, de novo, para isso não alterar. Vamos puxar um aqui, ó, 5 graus, e o outro eu vou puxar 10 graus. Tá? E vou dar play. Observe, ó, que eles vão e voltam no mesmo intervalo de tempo. Como o 2 você puxou mais, a única diferença é que ele é mais rápido. Mas o tempo que ele leva para ir e voltar continua sendo o mesmo. Bom, então está aqui o que a gente precisa saber, por enquanto, sobre o pêndulo simples. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir também lá no Instagram, @edwardfísica.